Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor. Amém. Amém ou não, queridos? Bem. Abramos nossas Bíblias. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E à guisa de introdução, irmãos, essa carta, ela é uma das mais importantes, né? No contexto das cartas do apóstolo São Paulo, porque ela foi escrita por volta dos anos 49, 50 depois de Cristo, possivelmente após o Concílio de Jerusalém, e ele escreveu para a igreja que estava nessa região, porque esses irmãos estavam passando por dias difíceis, por conta de um grupo de falsos mestres e falsos irmãos, que estavam ensinando que juntamente com o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, deveriam ser também colocadas e alocadas as obras como meio de salvação, chamados de judaizantes, né? Por isso o apóstolo Paulo escreve àquela igreja para combater. Na realidade, a carta aos Gálatas, ela é uma apologia em defesa do Evangelho de Cristo. Capítulo 6, versículo número 1 até o versículo número 10. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vou ler, os irmãos vão acompanhar. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Outras traduções vão falar zombar. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ó Deus, nesta noite, nós te agradecemos, meu Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos em igreja nessa noite. Afinal de contas, nós somos a igreja do Senhor, a habitação do Teu Espírito Santo. E rogamos ao Senhor, pela divina revelação do Teu Espírito Santo nessa noite, que a verdade deste texto, ela seja a nós revelada, e que em aprendendo essa verdade nesta noite, nós possamos sair daqui desejosos de aplicá-la em nossas vidas, e de vivermos as nossas vidas, ó Pai, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pode tomar um assento, irmãos. Muito bem. Amados, quero agradecer, pastor Valcir, Rita, pelo convite que fizeram, né? Nos confiando a oportunidade de estar nessa noite, tratando de um tema tão relevante, tão importante. A nós foi confiada a trabalhar os perigos de não vivermos uma vida de santificação. E partindo desse pressuposto, irmãos, nós queremos desenvolver o tema nessa noite, atípica em nosso meio, principalmente, nosso meio pentecostal. É interessante, irmãos, que neste ano, né, depois de algumas interrupções por conta da pandemia, nós vamos ter agora no mês de julho a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E quando nós falamos em Olimpíadas, irmãos, aí vem à nossa mente, né, vários esportes, vários. E nesta noite eu gostaria de ressaltar um
que geralmente o esportista, quando está fazendo, e que nós olhamos para a cara dele, a impressão que nós temos é: o camarada vai sair dele direto para o banheiro. Que ele faz umas caretas, né? Que é o famoso levantamento de peso, o halterofilismo. E essa modalidade esportiva, ela consiste em dois momentos específicos: o arranque e o arremesso. E o campeão é aquele quem consegue, na soma, tanto do arranque, tanto do arremesso, a maior soma de quilos. E aí nós temos então o iraniano Hossein Radadazé, que no ano 2000, nas Olimpíadas de Sydney, ele conseguiu levantar 472,5 quilos. Imagine você, o cara é bom, né? E é interessante algumas questões aqui dessa modalidade, para que você possa compreender onde nós queremos chegar nessa noite. O que isso tem a ver com a leitura do texto? Você pergunta, o que esse cara vai falar nessa noite? Vamos desenvolvendo aqui. No arranque, o atleta ele precisa levantar a barra do chão até ficar com os braços e as pernas esticados, completamente, né? E por pelo menos 2 segundos. E aí no arremesso, ele vai conseguir fazer com que ele consiga levantar o peso até o peito e depois acima na cabeça. Aí é a hora daquelas caretas que a gente vê, que imagina que o cara vai sair diretamente para o banheiro. Muito bem. Além dessa modalidade, existem outras. E aí nós temos uma questão interessante também do búlgaro Stefan Tuporov, que ele conseguiu levantar também o equivalente a 3 vezes o seu peso. Muito bem. Agora eu te pergunto nessa noite, imagine eu e você, se nós tentarmos, além do nosso próprio peso, transportar o peso de outras pessoas. Imagine. Então nós queremos fazer uma conjectura nessa noite, agora que a gente chega no miolo da parada aqui, como diz os meninos na escola, fazendo o seguinte pensamento: da mesma forma que essas pessoas, na prática desses exercícios, eles precisam levantar peso, Deus espera de mim e de você que nós, todas as semanas na igreja, também façamos o mesmo. Agora imagine, se é difícil para um atleta, imagine para mim e para você, levantar os pesos uns dos outros, cansa os nossos músculos espirituais, que tem peso dentro da igreja, pastor você, tem uns pesos, ele sabe mais ou menos como é, que é meio complicado de se transportar. Então, queridos, quando nós fazemos essa análise dessa modalidade esportiva e tentamos traçar um paralelo com a santificação, nós observamos alguns caracteres, algumas características que são de vital importância quando nós falamos do processo de santificação. Porque quando se fala em santificação, principalmente no contexto da obra pentecostal, o pastor Valci está aqui há muito tempo, sabe disso que estamos falando, houve-se durante muito tempo um pensamento meio que contrário ao que realmente é o processo de santificação. Porque o processo de santificação, aquilo que os nossos olhos veem, ele precisa necessariamente ser o reflexo daquilo que o Espírito Santo está operando dentro de mim, dentro da minha vida, através do meu espírito, através da minha mente, dentro do meu coração. Muito bem, então nessa noite nós queremos primeiramente atentar para a santificação coletiva do povo de Deus. Porque às vezes quando se fala em santificação, e Paulo vai falar isso daqui a pouco por volta do versículo 4, às vezes se pensa apenas no aspecto individual, e obviamente é muito importante, mas a santificação, ela precisa, irmãos, partir de um viés coletivo. E por essa razão, eu e você somos importantes neste processo. E aí quando falamos em santificação, nós lembramos das palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 1, da sua primeira carta, versículos 15 e 16, assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de
viver. Nós temos estudado há alguns meses, quase um ano, sobre a palavra chamado no contexto do grego. E a palavra chamado, ela não tem nada a ver com o ministério. Deus, e nós estamos estudando isso na escola dominical, Ele concedeu dons, e eu não vou entrar por esse caminho aqui, que não é, mas a palavra chamados, quando ela é transliterada do grego para a língua portuguesa, ela tem a ver com o processo de salvação que Cristo efetuou para nós na cruz do Calvário. Então, esse é a compreensão correta da palavra chamado. E é interessante que todos nós fomos chamados para a santificação. A santificação, ela não é uma opção de vida. Sabe? A santificação, não vou trilhar a santificação. Não existe, irmãos, essa possibilidade. Ela precisa ser trilhada. A santificação é o caminho de vida de todo crente que deseja encontrar com o Senhor das nossas almas. Só que, como nós falamos, ela não pode ser pensada como um fator individual, muito embora ele precisa estar atrelado. Mas, primeiramente, quando se fala em santificação, se pensa no coletivo da igreja. Muito bem. Por que é interessante nós entendermos isso? Porque os resultados da santificação coletiva, elas produzirão grandes resultados espirituais. Elas produzirão crescimentos que toda a igreja experimentará. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, no versículo 1, é interessante que o apóstolo São Paulo, ele nos fala o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, algumas outras traduções vão trazer a palavra pecado. Muito bem. Isso é um aspecto interessante para os nossos dias. Vivemos uma época onde o individualismo impera. Sabe, vivemos uma sociedade egocêntrica. E você observa isso aí no contexto dessa pandemia que nós estamos atravessando. Logo no início, os irmãos devem lembrar, ainda não haviam estudos aprofundados. Quem pegava o Covid imaginava que estava livre, que estava imunizado. Então, o que é que se pensava? Bom, eu peguei, agora eu vou sair barbarizando por aí. É um reflexo da sociedade que nós temos. Uma sociedade egoísta, egocêntrica, individualista. E isso tem chegado nos arraiais da igreja. E tem prejudicado o processo de santificação. Porque, na maioria das vezes, não se pensa de forma coletiva. E apóstolo Paulo, nós entendemos aqui que ele parte do seguinte pressuposto: todo cristão, ele precisa demonstrar um interesse sincero e verdadeiro pelo próximo. Sabe? Esse interesse ele deve ser acompanhado pela exortação, pela oração e pelo consolo. 3 pilares. Veja, exortação. Você, não, irmão, olha, o caminho não é esse. Mas não é aquela exortação, sabe, cruel, mas é pelo amor. É pelo amor. A oração, orar uns pelos outros. E é interessante que nós sabemos tudo isso aqui, e é tudo muito simples. O grande problema do homem, ao longo do tempo, foi querer complicar demais o Evangelho de nosso Senhor, sendo que ele mantém em si aspectos muito simples, que, se forem levados em consideração, com certeza nos aproximarão ainda mais de Deus. Então, esse interesse, ele deve ser sincero, ele deve ser verdadeiro. E aí nós nos perguntamos, quando o pecado é manifesto na vida de um irmão, qual é a nossa reação? Como nós reagimos? E é interessante que tem alguns que parecem ficar felizes. O camarada pecou, o camarada caiu. Pastor,
pastor Valci, olha, o senhor está sabendo, fulano caiu. Mas pela tonalidade, você não consegue identificar misericórdia, compaixão e muito menos amor. As pessoas hoje estão tão individualistas dentro da igreja, que quando o outro peca, quando o outro vacila, quando o outro tropeça, acha graça, bate palma. E Paulo está falando aqui, olha, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de o que ele está falando aqui no versículo 1? Espírito de mansidão. Vou te disciplinar. Vou excluir, que era a palavra que se utilizava até pouco tempo. Como se o processo disciplinar na igreja, ele tivesse de ser exercido com crueldade e com uma forma de castigo, o que nós não vemos, principalmente com os apóstolos. O processo disciplinar dentro da igreja, ele deve ser feito com muito amor, com muito carinho, com assistência, para que haja restauração do irmão que caiu. Cuidado com a santificação. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui que às vezes nós somos rápidos em acusar. E eu sempre utilizei a seguinte figura, achei interessante. Esses dias, né, irmão Gilson, o presbítero irmão Wagner ministrou na nossa igreja, ali no Araçá, e eu achei interessante, porque eu sempre utilizava aquela do apontar e os 3 dedos voltados para mim. Então, o irmão Wagner, nosso presbítero ali na congregação, ele usou uma figura que eu achei interessante. Você tem um dedo apontando para o outro, você tem 3 para você e 1 para Deus. Está dando para os irmãos observarem? Está dando para os irmãos entenderem? Então, queridos, os pecados alheios são as cargas que nós devemos levar no nosso halterofilismo, no nosso levantamento de peso espiritual da vida da igreja. Mas assim como tem aqueles que ficam felizes quando o outro cai, existem aqueles também que ficam de longe observando, sabe que a pessoa está no caminho errado, pode chegar junto, sabe, pode aconselhar, pode fazer isso aqui, irmão, o caminho não é esse. Nosso Senhor tem algo melhor para você. Pode aconselhar, pode orar, pode caminhar, porque às vezes a pessoa ela está presa a uma situação. E eu vou abrir aqui, porque eu não consegui acompanhar a ministração do pastor Bravi, mas com muita propriedade ele deve ter citado. Às vezes, quando nós falamos em pecado, em santificação, irmãos, a primeira coisa parece que vem à nossa mente é só a área sexual. Não existe pecado apenas só nessa área. Não existe. Existem também. E são muitos, dado ao ambiente cultural em que nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas a mentirinha, sabe, aquela mentirinha, não fiz não. Aquela olhada que você olhou para o camarada, ele te desapontou, você não falou nada, você nem o xingou. Porque se você xingar, você vai externar. E a santificação, ela é externa, não é isso? Então ele não xinga, mas com o olho ele já detonou o cara todinho. Com o olho ele já metralhou o cara todo, e já viu eles tiraram no caixão, e já viu sendo sepultado. Mas é pecado. Nosso Senhor, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27, ele faz uma conjectura referente ao adultério, mas é interessante que aquilo pode ser aplicado também a outras formas de pecado, porque ele fala, quando você olha que você deseja, você já adulterou. Então, se você olha para a pessoa com ódio, você está odiando. É como se você já tem um problema de relacionamento com aquela pessoa. Então nós não podemos nos privar, sabe, irmãos? Não, o pastor Valci vai resolver.
Uma hora vai chegar até ele vai resolver. O irmão Gilson vai resolver, o irmão Analito vai resolver, o Luciano vai resolver. Mas será que o Senhor não pode usar a sua vida para alertar aquela irmã? Sabe, para alertar aquele irmão que você está vendo caminhar em direção ao perigo, a um abismo? Queridos, nós falamos aqui que há algum tempo, quando a pessoa lá pecava, a igreja praticamente escorraçava para fora. É assim? Só que a igreja, ela é um lugar de restauração. Sabe? Esse lugar é um lugar de restauração. Vez por outra, o pastor Valci, ele fala, né, nas ministrações aqui, que esta casa é como um hospital. Sabe? O rim doeu, tem uma pedrinha, vai ali. Precisa tirar, precisa fazer um procedimento. Então a igreja é um lugar de restauração. Ela não é um lugar de semear discórdia, de semear desunião, sabe? Eu me dou bem com fulano, mas eu não me dou bem com ciclano. Essas pequenas coisas que nós pensamos que não interferem no nosso processo de santificação, são justamente elas que são empecilhos para nós avançarmos espiritualmente. Porque a igreja, ela é um lugar de restauração. Mas quando nós falamos igreja, nós não estamos falando nisso que nós podemos pegar, irmãos. Eu posso pegar esse... Como é que fala aqui, Marita? É isso aí mesmo. Eu consigo pegar esse púlpito. Eu consigo sentar nesses bancos muito confortáveis. Mas a igreja não é isso. Eu consigo pegar nas paredes deste templo, segundo o pastor Antônio Mesquita, um dos mais belos do Brasil no ano de 2009, com certeza até hoje. Mas a igreja não é isso. Isso aqui é um local de culto. Apenas um local de culto. Porque a igreja somos eu e você. Nosso Senhor disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Interessante, esse dia eu cheguei na igreja do irmão Valdeci, eu olhei, tinha alguém orando, não sei precisar quem era. Eu falei, irmão Valdeci, então o culto já pode começar, que estamos nós 3 aqui. Aí ele falou, pastor, onde estiverem 2 ou 3, eu já contei, nós estamos em 3. Mas a igreja, irmão, somos nós, a igreja somos eu e você. Porque houve tempo na história da igreja, a igreja do primeiro século, ela logo, lá por volta do capítulo 15 de Atos, ela passou a ser perseguida intensamente. E na medida que ela era perseguida, as pessoas, elas não tinham mais liberdade para cultuar o nosso Senhor. Então, dizem os historiadores, Eusébio de Cesareia fala muito isso, os irmãos se congregavam às vezes à noite, nas catatumbas, inclusive a CPAD lançou na década de 80 ou 90 um livro chamado As Catatumbas de Roma. Então você imagine você ter de cultuar ao Senhor em meio a restos mortais. E aqueles irmãos faziam isso com muita alegria, com coração regozijante. E às vezes a gente vem para casa, que nós chamamos aqui a casa do Senhor, embora a casa sejamos eu e você, a gente vem para a igreja murmurando, reclamando, ar-condicionado, você pode ficar em casa, né? Às vezes até uma necessidade de ficar em casa, mas Deus quer mais de nós. E o processo de santificação começa por esses pequenos detalhes. Muito bem, versículos 2 e 3, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 4, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. E aqui é importante que nós tenhamos isso em mente, que dentro do processo de santificação coletivo, nós
temos de ter ciência dos nossos próprios pecados e fraquezas, porque isso gera humildade. E, infelizmente, dentro do meio pentecostal, isso é um problema sério, sabe? Porque, como eu falei agora há pouco, a santificação, às vezes, ela é trabalhada apenas aquele aspecto externo, aquilo que o Analito pode ver, aquilo que o pastor Valci pode ver, aquilo que o Machado pode ver, mas aquilo que está aqui, às vezes nós não trabalhamos. Eu sempre costumo utilizar a seguinte figura: já imaginou se o Senhor pudesse nessa noite projetar nesse mesmo telão que está sendo representada figuras tão bonitas, né? Principalmente aquele segundo rapaz ali. Mas imaginem vocês, se pudesse ser projetado os nossos desejos ao longo do dia, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós lembramos, aquilo que nós desejamos. Às vezes eu faço isso na igreja, né, irmão Justo? Será que nós teríamos vergonha? Então o processo de santificação ele vai muito mais além daquilo que nós podemos apalpar, daquilo que nós podemos pegar. E esse ponto que o apóstolo Paulo ele trata aqui, ele está falando de que nós precisamos desenvolver, primeiramente nós precisamos carregar as cargas uns dos outros, suportar os pecados uns dos outros, consolar em amor. Mas ele fala também que nós precisamos ter o cuidado, né, lá no final do versículo 1, mas aqui no versículo 4 ele está falando que nós devemos ter o cuidado com nós mesmos. Nós devemos desenvolver a nossa própria santificação. Ele fala, porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, o que ele está falando? Engana-se o quê? Imagine, irmãos, lá no Hospital Rio Doce agora, ou na Unimed, ou no HGL, centro cirúrgico, cirurgia de alta complexidade no aparelho intestinal. E eu entro, cadê o paciente? Eu cheguei lá agora, né? Cadê o paciente? Eu vou operá-lo. Um médico vai virar, quem é você? Quem está achando que você é? Eu sou um grande médico, um grande cirurgião. Irmãos, a primeira coisa que eles vão fazer é injetar em mim um sossega-leão, botar para dormir, e amanhã eu estou chegando lá onde é que tem um hospital psiquiátrico no sul? Cachoeiro, né? E vou ficar um bom tempo lá. Esse cara endoidou, Pinel. É impossível pensar dessa forma, né? Mas tem pessoas dentro da igreja que têm um alto conceito de si mesmo, se acha muito espiritual, e eu penso até que o apóstolo Paulo aqui no versículo 1, eu tenho a ligeira impressão, nós não conseguimos concordar sobre isso, mas eu tenho a ligeira impressão que ele está num tom de deboche, vocês que são espirituais, mas eu não posso provar isso aqui agora. Mas tem pessoas que tentam maquiar, sabe, a sua espiritualidade. Às vezes essa maquiagem, ela vem numa forma de vestir, numa forma de falar, ou principalmente em acusar o pecado do outro. São os narizes empinados, arrogância. É como se houvesse um ranking de santidade na igreja. Pastor Valci é santo, mas eu sou mais santo que ele. O irmão Wander está lá na categoria. Sabe, tem pessoas que são assim, irmãos. Querem, né? Queridos, isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande, porque a santificação ela vai muito além disso. E nos faz lembrar dos fariseus, nos faz lembrar da oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Sabe o que Jesus fala ali? Vós, quando fordes orar, entra em teu quarto, fecha a porta, e em secreto, busque ao teu Deus, e Ele em secreto te ouvirá. É claro que isso aqui não é uma questão ligada precisamente à oração, mas nós podemos nessa noite conjecturar da seguinte forma:
A santificação, primeiramente, ela é desenvolvida no relacionamento de intimidade que nós mantemos diariamente com o nosso Senhor. Não existe espaço para farisaísmo. A nossa aprovação, ela precisa primeiramente vir de Deus. E às vezes nós queremos ter um conceito daqueles que estão de fora, não é assim? Mas o processo é o inverso. E às vezes nós queremos mostrar as nossas obras, olha, eu orei e Deus salvou, Deus curou. E nós estamos estudando lições que são importantíssimas para nós aprendermos quem é que está operando através dos dons. E nós sabemos que eu e você somos apenas meros instrumentos que Deus pode utilizar em determinado momento, mas pode voltar a não utilizar, ou pode também continuar utilizando, mas para a glória dele. Bendito seja o nome do Senhor. A humildade, ela é cultivada nesse processo onde nós cultivamos silenciosamente a nossa santificação diante de Deus. Então Paulo, ele sempre recomendava esse respeito a Timóteo. 2 Timóteo 2,15 fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mais do que especificamente a posição de Timóteo enquanto líder, Paulo estava falando da santificação diária que Timóteo precisava desenvolver enquanto pastor. Então o apóstolo Paulo, ele fala ainda no versículo 4, só então teremos motivos para nos gloriarmos em nós mesmos. Não há uma contradição aqui, viu, irmãos? Na primeira parte, quando Paulo está falando, ele fala primeiro da coletividade, a necessidade de nós levarmos as cargas uns dos outros, versículos 1, 2 e 3, tá? E aqui especificamente no versículo 4, ele está falando da necessidade de nós termos de desenvolver pessoalmente a nossa santificação. Então, além do caráter coletivo da santificação, nós precisamos também entender a santificação como fator da promoção do bem. E nesse ponto, já a partir do versículo 6, é como se Paulo começasse a fechar aqui o que ele tentou explicar durante toda a carta. É a síntese de sua carta aqui aos Gálatas. O versículo 6 é um ponto interessantíssimo, o versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então ele fala o seguinte, lá no versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga, e ele emenda o versículo 6, falando da necessidade de reconhecimento daqueles que nos conduzem espiritualmente. Os nossos pastores, os nossos líderes. É claro que Paulo aqui, ele também está falando da necessidade do reconhecimento financeiro. Paulo, ele fala muito disso, mas ele não está querendo puxar a sardinha aqui para ele. Mas ele está falando mais do princípio que está ligado, da valorização, do reconhecimento e da consideração. Às vezes nós recebemos o Evangelho e nos esquecemos das pessoas que trouxeram o Evangelho até nós, daqueles que tiveram paciência conosco. Eu me lembro até hoje, pastor Valci não lembra mais disso, com certeza não. Eu acredito que foi maio de 2004, eu tinha ingressado na faculdade, eu era diácono da igreja, e atropelando ali muitas coisas, muito trabalho, muito artigo. E um dia eu cheguei para ele lá, não existia o templo aqui em cima, era só coberto, e um final de domingo, final de culto, eu cheguei até ele e falei: pastor, eu vou pedir para que o senhor me afaste do diaconato, porque a gente não está tendo condições de atender, às vezes até o final de semana a gente tinha dificuldade, que era puxado, irmãos. A minha Rita lembra muito bem como é que era.
pastor Valci falou, irmão Átila, vai ficando, meu filho, vai trabalhando. E quando o irmão der para vir, irmão, venha. Mas eu não vou fazer nada, não, pode ficar tranquilo, não esquenta a cabeça, não. Até hoje eu lembro disso, sabe? O carinho e a consideração naquele momento para conosco, entendendo aquela situação. E às vezes nós agimos com ingratidão. Às vezes a resposta aos nossos líderes é a ingratidão. Fazemos como os 10 leprosos, né? Eles foram curados, saíram em debandada para suas casas, mas um olhou e falou, não, sabe, eu preciso ir até aquele que me curou, eu preciso ir lá abraçá-lo, agradecê-lo pela obra de restauração que ele fez em minha vida. Então Paulo está recomendando isso, uma vida guiada pelo Espírito. Não é apenas falar em línguas, não é apenas profetizar, sabe? Falar em línguas não é viver constantemente 24 horas em oração, mas uma vida guiada pelo Espírito é também reconhecer aqueles que Deus colocou para ter responsabilidades para com as nossas vidas. E é a época que eu estava falando agora há pouco, né? Nós vivemos uma época difícil, as pessoas são muito ingratas hoje. E alguns desses aspectos às vezes entram dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele continua falando aqui, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Outra tradução, ele colherá. Paulo está falando aqui, irmãos, o assunto que ele introduziu no versículo 6. Ou seja, aqueles que não consideram a sua liderança, os seus pastores, os seus líderes, para Paulo, ele está zombando de Deus. Está vendo o que é carregar um versículo fora do seu contexto? Quantas vezes a gente ouve as pessoas falar por aí, de Deus não se zomba, e dizer, o contexto é esse aqui, valorização do pastor, do líder, do missionário, daquele que Deus tem colocado para abençoar a sua vida. E ele fala o seguinte, aqueles que agem dessa maneira, eles estão zombando de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que esses que assim fazem, a seu tempo, irão colher das suas atitudes. A gente tem falado com uma certa frequência sobre, às vezes parece que Deus está dormindo com o pecado de algumas pessoas, né? Parece que Deus, às vezes, ele está, sei lá, fazendo vista grossa, não é assim? Não adianta você falar com não, irmãos, que você não pensa assim, não, que você pensa assim. Eu sei que você pensa, rapaz, hein? Seja bobo não, eu penso. Aí eu peço perdão logo, né? Ô Senhor, tem misericórdia. Mas eu penso, irmão, nós pensamos, né? Rapaz, fulano, olha só, bicho é um vagabundo, hein? Fala assim, irmão, não fala que você não pensa, não, que você pensa, eu sei. Eu não vou abrir um confessionário aqui, senão os 10 vão levantar a mão, então deixa só eu falar. Ah lá, ó, faz isso, faz aquilo outro, e parece que Deus não está vendo. Deus está vendo, irmão. Deixa ele, Deus está dando corda. Deixa. A hora que Deus resolver tratar com ele, eu vou sair, ó, né? Como diria o Augusto Nicodemos, eu vou, ó. Sabe, irmãos, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Então, uma sequência ainda do versículo 6. Paulo está falando que esse tipo de atitude é semear na carne, é promover a carne. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que só os que não são crentes agem dessa forma. Não, mas tem dentro da igreja que age assim também. Sabe? E um aspecto interessante que está ligado a esses 3 versículos aqui é o seguinte, nós lembramos, eu falei no início aqui, antes da leitura, que essa igreja, esses irmãos, eles corriam um risco, um sério risco, de voltarem aos princípios do judaísmo,
Havia infiltrado dentro daquela igreja muitos falsos mestres, introduzindo conceitos judaicos junto à fé cristã. Eles estavam sob pressão, assim como nós estamos em pressão constante sobre este mundo. Então, alguns deles já estavam vivendo de aparência. Vivendo de aparência. Sabe, eles, para não sofrer mais, eles começaram a se deixar levar pelas aparências. Quantos de nós, às vezes, estão vivendo de aparência, né? Se não tivesse ligado, eu ia contar um episódio que eu assisti mais esse final de semana, mas ligado a uma pessoa, né, não é conhecida, e vou tentar aqui mudar um pouco o contexto. Estava fazendo uma live e largou o aparelho ligado. Depois você procura o que você vai achar. Irmão, eu só escutei os tapas. Pá. Depois veio para frente e falando de paz. O repórter falou, rapaz, que bandido, né? Acabou de cacetar a esposa, está falando de paz. Isso é viver de aparência, né? Viver de aparência. Chegar na igreja, posar de bom, mas lá fora é pior do que o ímpio. Isso é viver de aparência. E quando vivemos de aparência, olha, irmãos, nós não estamos trilhando o caminho da santificação, nem coletiva, nem individual e nem de qualquer espécie. Manter as aparências para agradar ao mundo é zombar de Deus. Manter as aparências para agradar ao mundo é zombar de Deus. E tem muitos se deixando levar, sabe, com esse discurso de diversidade, que precisa aceitar isso, precisa entender aquilo, que há o diferente. Você precisa respeitar a pessoa, o pecado dela não. Pastor, mas você vai ser preso? Ué, fazer o quê, né? Sabe, irmãos, nós estamos chegando numa época, pastor Valci, que agora, eu acredito que de agora para frente, os verdadeiros cristãos, eles vão começar a aparecer. E os que não são, acredito, vão começar a desaparecer. Sabe, se vocês não entenderam bem, já há alguns meses, principalmente em nosso país, parece que tem um movimento crescendo, tentando cercear as nossas liberdades. Em algum momento eles estão conseguindo, e é até mister que isso aconteça, porque com a volta, a aproximação da volta em glória de nosso Senhor, isso vai se intensificar. E aí eu quero ver onde nós vamos parar com as nossas aparências, sabe, irmão Wander? Irmão Wander, ele trabalha numa área que ele deve lidar com isso todo dia, né? Olhar assim, credencial, mas é pastor? Mas deixa para lá, né? Deixa quieto. Muito bem, de Deus não se zomba, devemos promover, irmãos, o bem do Evangelho. Se você é representante do Evangelho, você é uma pessoa de bem. Sabe, porque hoje, quando se fala em pessoa de bem no contexto da sociedade que nós estamos atravessando, alguém vai falar, ah, mas artista fulano, sabe, é aquele que estuprou alguém lá, mas ele é uma pessoa de bem, porque ele ajuda as obras sociais. Nós não sabemos as intenções da pessoa, sabe? E é interessante, porque quando se fala em santificação, muita coisa a gente vai trazendo, né? Se a gente for falar, a gente fala aqui até a volta de Jesus, só sobre santificação. Eu conheci uma pessoa que traiu a esposa, era um presbítero de igreja. E depois de algum tempo, alguém me falou que mesmo na situação de pecado em que ele estava, constantemente ele mandava o dízimo para a igreja. Bom, não pecou de tudo, né? Mas sabe qual o conceito naquela cabeça? Eu preciso manter o meu dízimo em dia, porque
senão as coisas vão ficar ruins. E ele não entendia, que agora ele entendeu. Deus andou fazendo algumas coisas recentemente na vida dele. Que o pecado do adultério que ele estava semeando também prejudicava a vida dele. Eu tenho certeza que aquele homem tem remorso, principalmente depois de uns 2 meses para cá. Não estou falando que ele não deveria devolver o dízimo. Sim, mas ele deveria acertar a vida dele também. Porque às vezes nós estamos querendo categorizar pecados, sabe? Não, esse aqui está nesse patamar, esse aqui não, esse aqui eu não faço não. Não é assim? Comparando, versículo 1. Esse aqui mas não existe. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, independente do tamanho, pecadinho ou pecadão, que para Deus não existe esse termo. É pecado, irmãos, e nos afasta de Deus. De Deus não se zomba. Então a pessoa de bem é aquela pessoa que foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, é aquela pessoa que foi transformada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo recomenda, não nos cansemos de fazer um bem. E é interessante que às vezes a gente acha muito justificativo para não fazer o bem, né? Estou cansado, vou lá hoje não, pastor. Pastor, estou com uma dor no dedo mindinho do pé. Não dá para calçar uma sandália, um sapato. A gente inventa muita desculpa, né? O bem não tem limites, irmãos. Nós não podemos dever nada a ninguém, diz a Bíblia, a não ser o amor. O amor, ele é incondicional e ele transborda do próprio Deus. Olha, irmãos, se você é crente, você não foi salvo por boas obras, como alguma religião fala por aí. Mas se você é crente, meu amado, você foi salvo para realizar boas obras, para promover o bem, e isso está atrelado ao processo de santificação. O bem de Deus é superior, é muito superior, é mais do que dinheiro, do que bens materiais. Olha, irmãos, eu estou falando no sentido vou falar aqui no sentido do resultado. Existe uma desgraça em nosso meio ultimamente, principalmente no meio evangélico, que tem um apego com as coisas materiais, com aquilo que nós podemos apalpar, e estamos esquecendo daquilo que é essencial. Porque o bem de Deus através do Evangelho, irmãos, ele vai muito além dessa vida. Sabe? Porque, como nós falamos agora há pouco, nós temos um belo templo, né, pastor Valci? Temos bonitas congregações. No estado a gente roda por aí, igual eu já estive na convenção, tempo desse aí, tomando café com o pastor, aquele Walter Avelino. Ele, não, o pastor Valci é um grande líder. E é interessante que eu ouço de lá que, por onde a gente passa, vocês conseguem identificar onde são as congregações dele. Eu falei, padronizada. Mas nós sabemos que na volta de nosso Senhor vai ficar tudo aí. Vai ficar câmera, sabe, vai ficar púlpito bonito, se alguém quiser depois, né? Embora que não vai haver mais necessidade. Porque Jesus morreu por mim e por você. Então, promover o bem do reino de Deus nessa terra, nós precisamos ser um agente do bem, e a sua santificação é o meio para isso, irmãos. Apóstolo Paulo fala, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pessoas saindo das trevas através das nossas vidas, pessoas libertas, pessoas salvas, sabe? Isso é promover o bem do Evangelho. Olha, meu irmão, às vezes nós temos, eu estava até falando com Rosângela hoje, a gente estava fazendo compra agora à tarde, e aconteceu um episódio, não vou falar, não tem necessidade, aí depois eu voltei ao supermercado, quando eu voltei, a gente estava conversando, falei com ela, a Bíblia fala que a gente precisa, se a gente sabe que precisa fazer o bem e não fazemos, nós nos tornamos pecadores.
A gente está pensando nessa questão aí. E às vezes é um problema dentro da igreja, sabe? Que às vezes o irmão está aqui dentro da igreja e ele está com um problema. E às vezes a gente só consegue chegar até ele e falar: "Ei, meu irmão, tudo bem?" Mas já fala assim, o tudo bem para poder lhe dar uma resposta rápida e a gente, vazar, né? Ir embora. Até o próximo domingo, irmão. E é interessante que esse irmão, ele vai chegar em casa, ele vai tirar a sua roupa de domingo, mas ele vai tirar o seu sorriso de domingo também. Que às vezes ele só tem aquele sorriso aqui dentro da igreja, mas a sua vida lá fora não é feliz. Então o processo de santificação ele vai muito mais além, porque ele cobre essa necessidade que eu e você precisamos promover e fazer. Se interesse por essas pessoas, procure saber como elas estão. Ah, pastor, mas porque às vezes a pessoa tem vergonha, às vezes a pessoa não se abre. Mas interessante, Jesus, ele veio até a mim, até você, ele rompeu as barreiras para te salvar, para me salvar, para que hoje nós pudéssemos, como o apóstolo Paulo fala, estarmos nas regiões celestiais. Portanto, nessa noite, irmãos, quando nós analisamos a santificação como um processo coletivo, que eu e você precisamos estar envolvidos, e a santificação como a promoção, como fator de promoção do bem, nós chegamos às seguintes conclusões. O maior halterofilista de todos os tempos não foi o Hércules, porque o Hadadazé, ele ficou apelidado de Hércules, aquele da mitologia, por conta da força, mas não foi ele, sabe, com seus quase 500 quilos. Também não foi o búlgaro Stefan que levantou o seu 3 vezes o seu próprio peso com o braço. O maior halterofilista da história foi nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele carregou os pecados do mundo inteiro e nos ressuscitou com ele. Olha, irmãos, ele não carregou apenas os pecados, e aqui é interessante, porque naquela cruz o seu corpo, carregado com os nossos pecados, ficaram suspensos por alguns poucos pregos. Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Diz o profeta Isaías que foram por essas transgressões que ele foi moído. Uma situação tão extrema que a morte, irmão Júlio, foi a única saída. Porque aquela morte não era para ele, aquela morte era para mim, aquela morte era para você, aquela morte era para nós. Com certeza, se fôssemos um de nós naquela cruz, nós estaríamos lá até hoje. Nem osso tinha mais. Mas Ele é, e Ele será Deus eterno, o sustentador do universo. Ele nos ama e nos ensina que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, porque só dessa forma nós conseguiremos cumprir a lei de Cristo. E o mais interessante e que aguça a nossa esperança nessa noite é que Ele virá e nos levará para Jerusalém celestial, onde nós viveremos eternamente com Ele, onde descansaremos. Lá não haverá mais pecado, lá não haverá mais fardos para nós levarmos. Lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá Covid, não haverá peste, porque Ele será o nosso Deus e nós estaremos com Ele para sempre. E nós encerramos nessa noite, lembrando das palavras do escritor aos Hebreus, porque se nós, irmãos, não levarmos os fardos uns dos outros em santificação, se não levarmos a santificação a sério, o escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele vai falar: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Portanto, amados, que essas palavras sejam instrumentos para que o Espírito Santo opere em nós um processo permanente de santificação para a glória de Deus. Deus abençoe. Pastor Valci. Glória a Deus, que maravilha.